O grupo radical Boko Haram tem deixado a Nigéria sob constante alerta. Eles sequestram e matam cidadãos inocentes ou os fazem trabalhar contra a vontade para o grupo. Você vai ouvir agora o depoimento de um cardeal nigeriano sobre a vida dos cristãos no país. Quando se trata de terrorismo islâmico, a maioria das pessoas pensa em seus assassinatos horríveis. Mas há um outro grupo de terrorismo que também causa morte e destruição. É o chamado Boko Haram, que significa Educação Ocidental Proibida. Ele tem presença nos países africanos, como Chad, Nigéria e Camarões. Sonora. Sim, Boko Haram é uma má notícia, não só para os cristãos, mas para todo o país da Nigéria. O cardeal nigeriano John Onayokan reflete sobre o problema. Cerca de 50% da população da Nigéria é cristã e 48% é muçulmana. O grupo, segundo ele, não representa a população muçulmana do país, mas, no entanto, está usando a religião como um instrumento para a violência na tentativa de conquistar o poder. O objetivo final é impor a lei Sharia islâmica. Eles já mataram cerca de 5.000 pessoas entre 2009 e 2014, além de destruir igrejas cristãs e locais sagrados. Também são conhecidos pelo sequestro de crianças e adolescentes. Além do mais, Boko Haram forçou mais de 500 mil de pessoas a fugir de suas casas. Quanto custa uma bomba? Quando você pensa sobre isso, não muito. Quanto custa uma espingarda? Eles tomam a maioria delas do serviço militar. As ações do Boko Haram não dependem de dinheiro, mas das convicções deles. Não há uma fresta de esperança em meio a todo o drama. O cardeal Onayokan diz que o país está trabalhando unido em solidariedade contra os terroristas. Eles são terroristas e estão armados. Eles estão convencidos de que suas ações estão em conformidade com a vontade de Deus. Isto é extremamente perigoso. Ele diz que agora é a vez do governo fazer a sua parte para parar Boko Haram. Olha, nós falamos no bloco anterior sobre a guerra na Ucrânia, que já dura vários meses. Mas na Síria a situação é bem pior. A guerra civil por lá já se estende por 4 anos. O arcebispo da cidade de Alepo conta como é a vida de um local devastado. A guerra na Síria não tem solução à vista. Apesar dos apelos constantes para a paz, o sangue ainda corre pelas ruas de cidades como Alepo. Dom Boutros Maraiate é o arcebispo católico armênio da cidade. Ele observa o que antes era um caldeirão de culturas e religiões e agora transformou-se em um cemitério. E acrescenta que a guerra provocou outro fenômeno triste. Pessoas da cidade têm sido incapazes de trabalhar e viver uma vida normal, levando à pobreza sem precedentes. As pessoas começaram a perder a dignidade, porque todas elas esperam por esmola. Nosso povo, quando era livre, ajudava na paróquia, mas agora eles esperam na fila para conseguir água, gás, alimentos, remédios. É uma situação muito dramática e dói assistir a isso. As últimas negociações de paz em Moscou falharam. E essas tímidas tentativas para trazer a paz para a Síria depois de 4 anos criaram a sensação de abandono nos cidadãos. Infelizmente, ninguém pensa em nós, aqui ou em todo o mundo. E por isso estamos esperando o dia em que poderemos, pelo menos, buscar reconciliação e um acordo que permita recuperar a vida que tínhamos antes. Queremos viver em paz com nossos irmãos muçulmanos. Maraiate está prestes a voltar para a Síria depois de participar de uma reunião na sede da comunidade de Santo Egídio. Quando estava saindo, disse ainda que desejava convidar as pessoas para ir a Alepo, mas que não é o melhor lugar no mundo agora. Talvez, continuou ele, a visita será possível algum dia. No domingo passado, o grupo católico Comunhão e Libertação lembrou os 10 anos da morte do seu fundador, o padre Luigi Giussani. O movimento surgiu na Itália e hoje tem milhares de seguidores por todo o mundo. 10 anos depois de sua morte, Luigi Giussani continua sendo uma das figuras imponentes do catolicismo moderno. Este padre italiano fundou a Comunhão e Libertação,
O movimento propõe que o cristianismo deve ser uma experiência pessoal com Cristo e não uma lista de obrigações. Foi o que Giussani explicou ao Papa João Paulo II em 1998. Qual é o homem que você deve manter em mente? O homem mortal com quem você deveria se importar. Nenhuma pergunta na vida jamais me prendeu tanto quanto essa. Há apenas um homem no mundo que poderia me responder com outra pergunta. O que restaria a um homem se ele ganhasse o mundo inteiro e depois perdesse tudo? Ou o que um homem poderia dar em troca de si mesmo? Nunca uma pergunta me tirou tanto fôlego quanto essa questão de Cristo. Giussani morreu em Milão em 22 de fevereiro de 2005 com 83 anos de idade. O Papa João Paulo II pediu ao então cardeal Joseph Ratzinger para presidir o funeral em seu nome. 2 anos depois, Bento XVI pediu aos apoiadores da Comunhão e Libertação para se reunirem na Praça São Pedro. Lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa attraverso di lui un movimento il vostro. Através de Luigi Giussani, o Espírito Santo suscitou na igreja um movimento, o seu, que seria testemunhar a beleza de ser cristãos em uma época em que parece que o cristianismo foi se espalhando como uma maneira difícil e opressiva de se viver. Dom Giussani então comprometeu-se a despertar nos jovens o amor a Cristo, caminho, verdade e vida, repetindo que só Ele é o caminho para a realização dos desejos mais profundos do coração humano. A Comunhão e Libertação já existe há mais de 60 anos. Ela não tem uma adesão estrita. Ao invés disso, as pessoas que querem entender a espiritualidade do movimento podem participar de reuniões em mais de 80 países. Para marcar o 10º aniversário da morte de Giussani, cidades em todo o mundo têm convocado missas nessa semana, para agradecê-lo e lembrar dele. Você lembra que na semana passada o Papa Francisco criou 20 novos cardeais? Um deles é o espanhol Ricardo Blasquez. Ele falou sobre a expectativa para essa nova missão. Aos 72 anos de idade, Ricardo Blasquez é um homem ocupado. Ele é arcebispo de Valladolid e presidente da Conferência Episcopal da Espanha. Depois que Papa Francisco fez dele um cardeal, agora ele tem mais um papel na igreja. Mas ele disse que ser cardeal não é apenas um título, é uma responsabilidade séria. Príncipe da igreja não é mais usado. Eu acho que só aparece nos livros de história ou é dito por algumas pessoas que não estão atualizadas. O novo cardeal espanhol reconheceu que o país mudou e que a igreja perdeu terreno. Apesar de mais de 90% dos 50 milhões de habitantes da Espanha serem católicos, apenas 10% assistem à missa regularmente. Nós estamos vendo que precisamos enfatizar o que chamamos de iniciação cristã em nossas dioceses. Essa é a formação sólida de um cristão que se identifica com o Evangelho. Precisamos instruir os cristãos completamente. Necessitamos, que os cristianos sejamos formados. Ricardo Blasquez recorda que durante as reuniões anteriores à sua nomeação, os cardeais falaram de como combater e prevenir os casos de abuso infantil. Como presidente da Conferência Episcopal, ele observou que se trata de uma questão importante. Disse que não há lugar na igreja para aqueles que abusam de menores e que na Espanha o problema está sendo tratado. É necessário. É uma questão importante e os pais precisam ter certeza de que os filhos serão bem tratados na igreja. Não houve uma epidemia de casos de abuso infantil, mas tem havido alguns. E a impressão que tenho é que esses casos têm aparecido nas últimas décadas. Junto com Ricardo Blasquez, o Papa nomeou outro cardeal nascido na Espanha, José Luís Lacunza. A partir de 14 de fevereiro, serão 12 cardeais espanhóis, 6 com menos de 80 anos de idade e poderão votar na eleição de um novo Papa. Daqui a pouco vamos falar de música e arte aqui no Século News. Até já!